Efésios capítulo 3, versículos 8 e 9. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, segundo os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças porque um menino nos nasceu. E um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Glorificado seja o teu nome, ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que por meio do novo homem criado, predestinado antes da fundação do mundo, uniu os judeus e gentios. E como é bom saber que fazemos parte desse plano eterno. Abençoe esse trabalho pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que vamos considerar trata-se da humildade de Paulo, depois do conteúdo da pregação de Paulo e a natureza do ministério de Paulo. Quando Paulo diz, a mim, o menor de todos os santos, ele se refere à atitude humilde em fazer sua autoavaliação de si mesmo. Paulo não poupa palavras para exaltar o seu ministério, mas também não economiza palavras de modéstia e submissão. 1 Coríntios 15, 9 diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E quase certamente quando Paulo diz que ele era o menor de todos os santos, longe dele ter uma falsa modéstia, ele se refere à condição de perseguidor da igreja de Deus que o Senhor Jesus havia comprado com o seu próprio sangue. Esta é uma marca do genuíno ministério. Os pregadores se veem como os maiores pecadores. Eles têm consciência da hediondez do pecado. Eles compreendem que o pecado é repulsivo para Deus. Eles percebem que a iniquidade deles é horrenda diante da santidade de Deus, que são insuficientes e que não têm nenhuma possibilidade de exercer esse ministério a não ser pela misericórdia, favor e graça de Deus. Por isso ele continua dizendo, a mim, o menor de todos os santos, me foi dado essa graça de pregar aos gentios. Ele havia dito acerca da graça do ministério. Nós vimos nos versículos 2 e 7 desse capítulo, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Ninguém tem autoridade para decidir ser ministro ou pregador. O ministério da pregação é uma graça, é dom, dádiva de Deus. No capítulo 4, versículo 11, é-nos dito que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vivemos em uma época no evangelicalismo e igrejas modernas em que basta alguém ter uma capacidade de oratória, bastando ser expressivo e magníloco, sem qualquer capacidade teológica, ignorante das doutrinas bíblicas. Vemos tais pessoas que se dizem pastores, pastoras, presbíteros, presbíteras, bispos e bispas, serem conduzidas ao ministério pregando sem critério teológico na maioria das vezes e sem questionar se de fato Deus o chamou para o ministério. Estamos vivendo em um momento leviano, crítico, onde pessoas assumem um ministério cujas consequências são terríveis e drásticas, menoscabando e rebaixando o genuíno ministério, fazendo a igreja sofrer terrivelmente. Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15 diz, como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Temos uma série de perguntas de retórica que culmina com a pergunta: e como pregarão se não forem enviados? Ninguém pode pregar se não for enviado por Deus. Ele concede uns para apóstolos, profetas, pastores e mestres. Portanto, a pregação pressupõe comissão. Por isso, Paulo humildemente reconhece que era o menor de todos os santos, mas que lhe foi dada essa graça de pregar aos gentios. Que privilégio pregar o Evangelho! Eu não troco o ministério por nada desse mundo. A única coisa que eu sei fazer e gosto de fazer é pregar o Evangelho da graça de Deus para que os miseráveis pecadores se convertam e reconheçam sua culpa e miséria diante de Deus. Mas esse versículo 8 ainda contém outra informação, ou seja, o conteúdo da pregação. Nós lemos: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Note que Paulo se refere ao evangelho às insondáveis riquezas de Cristo. Por que insondáveis? Porque elas não podem ser rastreadas. As insondáveis riquezas de Cristo não podem ser investigadas pela mente humana. A sabedoria dos homens é loucura diante de Deus. Os filósofos e pensadores podem filosofar. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. O homem natural é cego espiritualmente. As riquezas insondáveis do Evangelho não se trata de cultura e sabedoria humana. Paulo discursou aos idólatras de Atenas, no capítulo 17 de Atos, no versículo 27, para buscarem a Deus se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Os homens buscam a Deus como que tateando na escuridão. Provérbios capítulo 4, versículo 19, o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. O evangelho está encoberto para os que se perdem. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz por causa das suas más obras e pecados. Por isso Deus falou por meio do profeta Jeremias que o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade e os castigarei, diz o Senhor. Portanto, não é propósito do pregador expor suas próprias sabedorias, cultura, com linguagem bonitas e elaboradas, mas os ministros do Evangelho devem pregar o Evangelho. Quando Paulo diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, Paulo sabia que a igreja tem como alicerce que já está posto em Cristo Jesus, o firme fundamento dos apóstolos e profetas. A função dos ministros é pregar o Evangelho e não sabedoria humana, notícias desse mundo. A palavra de Deus tem que ser diligente e cuidadosamente estudada. Aqueles que mais conhecem a palavra de Deus, indubitavelmente, são os mais responsáveis, preparados e aptos para falar do Senhor. Os ministros devem ter disciplina para orar e estudar a palavra de Deus, porque não é fácil e requer tempo. Assim como os grandes atletas que têm que ter disciplina na alimentação, no descanso e praticam muito exercício, os pregadores também devem ser disciplinados. Eles devem ler todo o contexto, conhecer a gramática, a teologia, a doutrina bíblica de uma forma geral, a história, a cultura e a política social bíblica da época. Alguém que lê um texto fora do contexto arrumará um pretexto, já disse um pastor. Devemos conhecer todo o conselho de Deus, conforme determinou Paulo lá em Atos capítulo 20, versículo 27. Devemos saber interpretar as Escrituras com as próprias Escrituras, objetivando conhecer a Deus melhor e mais perfeitamente. Paulo alertou: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina.
Diz a Confissão de Fé de Westminster: a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falam mais claramente. Por isso, os pregadores do Evangelho não podem permanecer ignorantes e empobrecidos. Têm que ler as Escrituras Sagradas, memorizá-las, examiná-las, meditá-las, amá-las e viver por elas. Saber comparar Escritura com Escritura e desejar, como disse Pedro, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O reverendo Paulo Anglada advertiu com propriedade: a igreja precisa estar continuamente se reformando, não pela conformação com esse século, incorporando as últimas novidades que o mundo venha a oferecer, mas pela conformação contínua à palavra, levando cativas nossas mentes e práticas eclesiásticas e pessoas à obediência de Cristo. Os pregadores fiéis às Escrituras sabem que o homem sem a Bíblia no coração é a maior ilusão sagaz para ele mesmo, enganando e sendo enganados. Por isso tem que pregar em tempo e fora de tempo. Paulo exortou a Timóteo na segunda carta, no capítulo 4, versículos 2 a 5. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E na primeira carta ele disse: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Incrível, meus ouvintes, mas o que mais o homem precisa é a Bíblia e é o que ele menos quer. Por que os pregadores devem pregar apenas o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quando os pregadores pregam o Evangelho, eles expõem a verdadeira sabedoria de Deus. Expõem a única justiça que pode absolver toda a culpa e miséria do pecado humano. Quando os pregadores pregam o Evangelho, expõem a santificação proveniente do Senhor Jesus. A pregação é o meio mais excelente de santificação do crente. João disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando os pregadores pregam o Evangelho, expõem a redenção, a salvação definitiva, a remissão dos pecados segundo a riqueza da graça de Deus. Por isso os pregadores devem pregar o Evangelho e nada além do Evangelho. É o Evangelho que concede o novo nascimento ao eleito. De fato, é-nos ensinado em Ezequiel capítulo 37, ali naquele texto que vai dos versículos 1 a 14, que enquanto o profeta profetizava sobre os ossos secos da casa de Israel, o sopro da vida os penetrou, restaurando-lhes tanto a vida civil como a espiritual. Tiago 1,18 diz: segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. 1 Pedro 1,23 diz: fostes regenerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Eis o motivo do dever dos pregadores pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é o único meio de regeneração e santificação na vida do eleito de Deus.
Por isso o pregador deve ser fiel às Escrituras Sagradas, firme nas doutrinas bíblicas, deve pregar todo o conselho de Deus. Sabedoria humana e teologia nada valem se forem excluídas as verdades bíblicas que devem ser ditas e pregadas. O esclarecimento da palavra de Deus ao povo é o alicerce de qualquer reforma realizada pelo Espírito Santo. João Calvino disse: a não ser que a palavra de Deus ilumine o caminho, toda a vida dos homens estará envolta em trevas e nevoeiro, de forma que eles inevitavelmente irão perder-se. Os pregadores devem pregar o evangelho com doutrina, porque a vida dos ouvintes nunca serão ricas se não compreenderem a doutrina bíblica. O ministro escocês Robert Murray McCheyne, do século XIX, advertiu: não é obra do pastor aclarar temas de sabedoria humana ou expor suas próprias ideias ou teorias, mas só falar da glória e fatos do Evangelho. Os homens devem ser humilhados pela lei para ver sua culpa e miséria. Se não for assim, toda a nossa pregação é como desferindo golpes no ar. A grande obra do pastor, na qual deve depositar as suas forças do seu corpo e mente, é a pregação do Evangelho. Os puritanos e muitos outros homens santos do passado, cujo grito de guerra foi sola Escritura, sempre defenderam a propagação fiel das Escrituras, declarando que nela nada se acrescentará e nem diminuirá, quer seja por novas revelações do Espírito, quer seja pelas tradições dos homens, tendo cessado aqueles antigos modos em que Deus revelava a sua vontade ao seu povo, porque tudo está expressamente escrito nas Escrituras. Caso contrário, poderá ser lógica ou claramente deduzido dela por ser única, completa, autoritativa e suficiente palavra de Deus, tanto para a vida e salvação, quanto para a fé do homem. Os puritanos insistiam que o sermão deveria estar cheio de demonstrações com outras partes da Escritura, de maneira que fosse bíblico o seu sermão. O desejo ardente desses pregadores era fazer um sermão aplicativo, direto, claro e concreto na sua apresentação, pois tinha uma linguagem popular com um vocabulário simples e crucificado, pois não chamavam a atenção para si e nem para o seu ego, e sim para a glória e fatos do Evangelho de Cristo. Preocupavam-se em manter um estrito embasamento bíblico para tudo o que diziam e faziam. O monge alemão que mudou a igreja no século XVI, Martinho Lutero, afirmou: fiz uma aliança com Deus, que ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que eu preciso conhecer, tanto para essa vida quanto para a que há de vir. Esse é, portanto, o dever do pregador e ministros do Evangelho. Pregar o Evangelho sem desperdiçar tempo com notícias desse mundo, com jornais desse mundo ou qualquer outra coisa. Mas a passagem continua e no versículo 9 nós temos a natureza do ministério de Paulo. Nós lemos: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Paulo reitera aquilo que ele havia dito nos versículos 4 a 6. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Como vimos, esse mistério é Cristo e o que ele fez, unindo em amor aquela relação intragável, intratável entre os judeus e gentios. Mas eu chamo a atenção dos ouvintes para o sentido original desse versículo 9. Uma tradução mais completa, que inclui melhor o texto grego, seria: e manifestar a todos qual seja a dispensação do mistério. Manifestar a todos está ausente aqui, mas deveria constar. Manifestar a todos
tornar-se claro a todos, tornar evidente a todos. E no final do versículo 9, onde é nos dito que criou todas as coisas, deveria ser acrescentado, criou todas as coisas através de Jesus Cristo. Porque na realidade, nós sabemos que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas especialmente, essa palavra aqui no versículo 9, traduzida por manifestar, não indica exatamente o termo usado na língua original. A ideia de manifestar, aqui no grego, é brilhar, iluminar, tornar clara e evidente. Paulo lança a luz sobre a própria natureza do Evangelho. A luz clara e evidente. A luz do Evangelho da glória de Cristo. Cristo é a luz do mundo. E a igreja é a luz do mundo também. Em Apocalipse, no capítulo 1, a igreja é representada ali pelo candeeiro. É uma das melhores definições de igreja. O candeeiro. Nós somos sal da terra e luz do mundo. E os ministros do Evangelho são representados no Apocalipse como estrelas. Não como astros de filme, estrelas nesse sentido, mas como estrelas que brilham. E ao fazer essa afirmação de manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, Paulo lança a luz sobre a natureza da igreja e do ministério. O mundo jaz em trevas. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Os ministros do Evangelho são essas estrelas que lançam luz comunicando esse mistério oculto em Deus, mas que foi revelado à igreja para que as trevas sejam dissipadas e a glória de Deus seja resplandecida. Que maravilha pregar o Evangelho e iluminar esse mundo corrupto envolto em trevas. Infelizmente, nós temos os profissionais do Evangelho, que por interesse financeiro exercem o ministério. O evangelicalismo televisivo mendiga vantagens financeiras. Pastores e pregadores pedintes que menoscabam com o Evangelho. Os apóstolos de Jesus fizeram a obra de Deus com pouquíssimos recursos financeiros. Hoje nós vemos pastores milionários e que continuam sendo pedintes. A função dos pregadores é ser luz, estrela, brilhando, jogando luz acerca dos propósitos eternos de Deus, outrora oculto, mas agora revelado em Cristo Jesus. Apenas para concluir, não apenas os ministros e pregadores do Evangelho devem ser candeeiros, mas também a igreja. Ela é igualmente coluna e baluarte da verdade, seja nas vocações mais variadas em que Deus nos colocou. Fiquemos com essa imagem do candeeiro, muito utilizado para a iluminação, aquele aparelho de iluminamento alimentado com óleo da época. A igreja é um candeeiro, seja no escritório, no hospital, em qualquer local de trabalho, seja em casa com o trato familiar, seja convivendo com a sociedade no tratamento com os indivíduos, seja onde for. Sejamos um candeeiro que pregue o Evangelho através do comportamento. Anunciemos o Evangelho pela conduta. Propaguemos o Evangelho por meio da atitude para que a luz do Evangelho da glória de Cristo resplandeça nesse mundo envolto em trevas. A luz não é nossa, mas a luz é de Cristo e do Evangelho. Nós somos a luz porque estamos nele. No capítulo 5, versículo 8 desse livro diz: Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Não pelo nosso conhecimento, méritos, boas obras, religiosidade, mas porque fomos alcançados pela graça e misericórdia de Deus, refletindo a luz de Cristo e funcionando como luz nele. Devemos compreender que a explicação para a depravação moral e espiritual em que o mundo se encontra é por causa das trevas espirituais em que vivem. Por isso devemos ser um candeeiro.
Saiamos com essa imagem de que somos um candeeiro. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe. Amém.